Bom, eu nasci Paulo Ricardo Freire de Souza, no dia 8 de outubro de 1965. Eu nasci na minha casa mesmo, numa casa no bairro de Aparecida. E a minha infância passou-se ali no bairro de Aparecida por muito tempo, até os 3 anos de idade. Depois nós mudamos para o Parque 10, onde eu fiquei até mais ou menos meus 7, 8 anos. E voltei ao bairro de Aparecida, passava a semana com a minha avó, estudando no colégio Aparecida, e passava os fins de semana lá no Parque 10, né? Que era longe pra caramba, era fora da cidade. Então a minha formação cultural, ela se deu muito nesse processo da Aparecida, do bairro de Aparecida, da igreja de Aparecida. Eu sempre vivi nesse universo, né? E aí foi a minha formação cultural mesmo, mas começou daí, essa minha relação com as coisas. Aparecida é um bairro antigo, portanto, essa minha atenção aos prédios antigos, essa minha atenção, né, essa coisa mais histórica, que eu gosto muito, né? Minha influência musical, eu creio que começou mesmo com a minha mãe cantando para eu dormir. Minha mãe cantava muito, assim, pra gente dormir, né? Então eram canções, não eram só canções de Inar, eram canções variadas, várias canções, mas ela cantava muito. Então esse gosto musical, esse ouvido musical provavelmente começou a se formar dessas influências da minha mãe, né? Além de contar muitas histórias, eu lembro que ela juntava os filhos todos numa rede, né? Aí ela contava histórias pra gente dormir. E isso era fantástico, era um dos momentos mais deliciosos da minha infância, que eu guardo na memória como um dos melhores momentos da minha vida. A outra influência veio do meu pai, que gostava muito de música. Meu pai tinha muito disco de vinil em casa, então eu ouvia muito. E eu ouvia com ele, por osmose, né? Quer dizer, eu gostava muito, ouvia Moacir Franco, Francisco Petrônio, Agnaldo Timóteo, Paulo Sérgio, o Pinduca. Eu gosto de carimbó até hoje, porque a minha influência de criança, eu via muito Pinduca e adorava aqueles carimbós todos. Então eu acho que essas duas influências me fizeram apreciar música, né? Embora eu não tivesse qualquer intenção de ser músico, ou tivesse qualquer tipo de ideia em ser músico. Eu lembro que meu pai tinha um radinho de pilha, pequenininho. Naquela época só tinha AM, não tinha rádio FM. E eu escutava, ele trabalhava à noite, dava aula em colégio, e eu ficava, na hora de dormir, pegava o radinho dele, colocava no ouvido, e de um fone só. Eu lembro que não tinha negócio de estéreo, não era um fonezinho só branco que você colocava no ouvido só. E eu passava a noite e dormia ouvindo Boa Noite Motorista, programa do Jurandir Vieira. Hey, motorista, rico, pobre, preto e branco, cuidado com a direção. Eu achava o máximo esse programa, umas músicas maravilhosas, e eu ouvia todas as noites. E eu me irritava, porque meu pai chegava e ele ia direto na minha cama, tirava aquele radinho, e eu acordava de madrugada sem a música, sem rádio, e aquilo me deixava irritado. Então eu comecei a esconder dentro do travesseiro o radinho, bem baixinho, para meu pai não perceber. Isso funcionou por um tempo, depois ele descobriu e começou a tirar de novo. Mas essa foi a minha influência musical, né? Essa foi a minha assim, o meu ouvido musical se formou aí. Quando eu tinha lá meus 11 anos para 12 anos, meu pai trabalhava no Dera e ele viajava muito, passava muito tempo fora, vinha, passava uma semana aqui, voltava. E numa dessas voltas para Manaus, ele trouxe um violão. Era um violão que estava todo quebrado, estava com o cavalete solto. E ele disse assim: meu filho, esse violão aqui eu vou mandar consertar, você vai estudar violão. A minha avó se empolgou com essa história, minha avó disse: eu pago a aula, porque minha avó queria que eu tocasse na missa. E essas duas coisas se juntaram e eu realmente comecei a estudar violão, aos 12 anos de idade. Professor Tavares. O cruel é que as aulas eram 1h da tarde, de umas 2, umas 3 vezes na semana. E Manaus sempre foi quente. E eu lembro que eu chegava da escola de manhã, almoçava e queria dar aquele soninho esperto que eu sempre dei. Não, tinha aula de violão. E eu estudei violão uns 3 meses. Depois veio minhas férias e fiz a minha primeira viagem para o Rio de Janeiro. Meu pai levou a gente, eu e meu irmão Sérgio, para o Rio de Janeiro para viajar, para conhecer o Rio. E passei um mês fora. Quando eu voltei, eu lembrei das aulas de violão e dizia para mim mesmo: meu Deus do céu, não aguento mais essa aula de violão. Nem para o professor morrer,
né? E para minha surpresa, quando eu cheguei aqui, eu soube que ele tinha morrido. E por um bom tempo, o meu pensamento mágico me fez acreditar que eu era o culpado da morte dele, porque eu tinha desejado que ele morresse. Aí esqueci o violão, deixei o violão de lado, porque realmente o violão de aço eu não tinha. Eu gostava de tocar sozinho, tocava sozinho, ficava brincando, compus uma música ridícula, que foi a primeira composição que eu esqueci, porque eu acho horrível. Aos meus 14 anos, para 15 anos, eu tinha alguns problemas. Eu era muito magro, e por ser muito magro, eu não era esteticamente muito agradável, né? Eu me considerava um menino feio. Era tímido demais, muito tímido. Eu não tinha facilidade nenhuma de me chegar com as meninas, era um problema. Eu era muito tímido, eu era muito feio, muito esquisito. E eu descobri que me restava, que o violão era um instrumento que trazia essas pessoas para perto. Então eu comecei a me interessar pelo violão aí. Retomei o violão, peguei e comecei a treinar, ensaiar e levar para a escola. E foi ali na escola que eu começo então a exercitar essa coisa de artista, quer dizer, de tocar para as pessoas ouvirem. Deu muito certo, porque daí em diante foi uma festa, né? Quer dizer, o violão sempre foi meu companheiro, meu braço direito em todas as minhas conquistas e vitórias, né? E eu não sonhava ser músico também, não. Eu gostava muito de teatro. O meu tio, o Ribamar Bessa, me levou para o Teatro Amazonas pela primeira vez. Eu tinha 11 para 12 anos de idade. Primeira vez que eu entrei no Teatro Amazonas para assistir um show, um recital de poesia do Thiago de Mello com música do Sérgio Ricardo. E eu entrei nesse Teatro Amazonas e eu fiquei encantado assim, com a beleza. Eu era míope já, eu não sabia, mas a imagem distorcida daquele teatro, aquelas luzes, aquela coisa toda, me deu uma sensação letárgica, maravilhosa, né? E eu me encantei. E ali com aquele teatro, na semana seguinte, eu juntei dinheiro, lavei carro, tomei conta de cachorro, para pegar dinheiro para assistir uma peça que ia ter. Então, empolgado nessa coisa, eu montei um grupo de teatro na igreja. E esse grupo de teatro, eu escrevi uma peça, Aventura na Floresta, a gente ensaiou e apresentou no dia 8 de outubro de 1977, no Teatro Amazonas, uma terça-feira. Nunca esqueci disso, para ninguém. Eram umas 4, 5 pessoas que estavam lá, tirando o parente, né? Mas foi excelente, foi minha iniciação na arte, assim. Eu queria ser ator, e comecei a me achar ator mesmo. Eu me achava ator, assim, eu era ator, né? O que você faz? Desse tamanhozinho, um moleque de nada, eu sou ator. E a música vinha de paralelo. Mais tarde, assim, o teatro eu fui me desvencilhando do teatro, começando a me interessar por música, fui para o nível médio, no segundo grau, e na escola técnica, na antiga ETFA. E lá a gente tinha um programa lá que se você participasse de qualquer atividade artística, você era liberado da educação física. E como eu odiava a educação física, eu fui para o coral. E no coral da escola técnica, eu pude aprender técnica vocal, eu pude aprender um monte de coisa interessante, e onde eu comecei realmente como músico, assim, de cantar, de me apresentar em lugares públicos. Foi uma experiência muito legal. Aí desse coral a gente montou um grupo, eu e o Kleber Cruz, montamos o Céu Azul, que era um grupo que só cantava música do Adelson Santos, porque o Adelson foi assim, o Adelson Santos foi a minha primeira influência real, porque eu tinha estudado com a irmã do Adelson. E quando surge o disco do Adelson, o primeiro disco lançado de um cantor do Amazonas, né, e eu conhecia, de certa forma, a irmã dele, aquilo me trouxe uma sensação de que era possível ser artista, ser músico, gravar e etc. E tal. Foi meu primeiro incentivo de ser músico mesmo, foi do Adelson Santos, e até hoje eu sou fãzão, tenho um carinho muito grande por ele. Todo show meu eu canto música dele, porque eu acho que faz parte da minha vida, da minha trajetória. Mas não era profissional, era um grupo de colégio e tal. Mais tarde, em 1985, eu já era professor e haveria uma formatura dos alunos do nível médio. E aí juntaram uma banda aqui, alguém dali, uma banda daqui, vamos montar um conjunto, na época era conjunto, né? Montamos um conjunto que ia tocar apenas nesse baile, apenas para esse baile. Foi muito engraçado, porque assim, eu era o mais velho de todos, né? E eu, ele é músico e tal, toca, não sei o que você vai tocar? Eu vou tocar
guitarra. Tivemos a primeira reunião, primeiro ensaio tocando, foi gostoso, muito legal. Mas alguém traz o guitarrista, que não era tão bom, mas era melhor que eu. Se tornou o guitarrista da banda. E eu fui pro teclado. No teclado, antes mesmo de eu começar a ser tecladista da banda, já trouxeram um outro, o Márcio, meu querido Márcio Campelo, excelente, um ouvido fantástico, uma agilidade na mão impressionante, que logicamente que seria o tecladista da banda. E meio que humilhado eu fui pro contrabaixo, disse: contrabaixo é meu, não aparece mais ninguém nessa banda, eu vou tocar baixo. E comecei minha carreira tocando contrabaixo na banda Estado de Coma, que é a banda que, como a gente batizou. Chamei o Kleber Cruz, que era colega da antiga, tínhamos feito música junto, a primeira composição que eu fiz, Solidão, fui com ele. E aí ele foi ser vocalista, juntamente com a Ana Martins, Ana Cristina Martins e com a Fernanda Bartolo, que eram as vocalistas. Ainda tinha o Ricardo Bartolo na bateria, né? E, meu Deus, acho que era isso aí, a formação era essa. E a banda Estado de Coma assim, deslanchou, porque a gente tocava em tudo que era festival de verão no Parque 10, a gente tocava no Le Bon Marché, então era uma banda que tocava mesmo, a gente carregava nossa aparelhagem, montava tudo e começou a trabalhar. Então eu considero o meu início profissional aí, porque a gente era um trabalho semi-profissional, mas já com caráter profissional, porque a gente tinha compromissos mesmo.